Oi, gente! Fala, galera! Eu sou o Di. Eu sou o VH. E esse é o Cuecast, o podcast do Cueca para Dois. Que você pode ouvir na sua plataforma digital preferida ou assistir no YouTube. E hoje a gente tem o prazer de receber o Lucas e o Carlos, mais conhecidos como Pai Lucas e Pai Carlos, o casal inspirador por trás do perfil Pais de Três, onde eles contam sua jornada de adoção homoparental no Instagram. Hoje a gente vai bater um papo com eles, conhecer um pouco mais sobre essa família linda, seus desafios, suas conquistas, sua vida cotidiana que cativa quase 500 mil seguidores no Instagram. Então bora bater esse papo que vai ser puro amor com esses super pais. Bem-vindos, seus lindos! Muito obrigado por estarem aqui. A primeira pergunta que eu queria fazer pra vocês é o seguinte, pra vocês se apresentarem, mas de um jeito diferente. Eu quero que o Pai Carlos apresente Pai Lucas e o Pai Lucas depois apresente Pai Carlos. Que fofo! Bom, primeiramente eu quero agradecer, porque esse convite é muito especial pra gente também. A gente tá muito feliz. E vamos começar pelo Lucas. O Lucas, ele é um garoto... Eu chamo ele de garoto porque pelo tamanho é um garoto, pra mim. Começa por aí. Começou né? bem. 1,65 m de pura fofura. E é o homem da minha vida. A gente tá casado há 15 anos. E ele é um cara que é divertido. Ele gosta de... Assim, ele é um leonino, sabe? Então ele gosta de ser reconhecido, mas tem vergonha de estar em cima de um palco. Então, o Lucas, ele é um paizão, amoroso, fofo, chorão, adora chorar num filme, não pode assistir uma peça de teatro que chora em toda a peça, então é muito emotivo e é puro coração. Tirando a timidez, você é quase eu, menino. E a altura também. Ai, meu Deus. Agora é você. E agora? O que falar? Bom, Carlos, que pra mim é Henrique, né? Virou Carlos por causa da internet. Mas é o meu amor, assim, amor da vida. E ele é muito brincalhão, muito divertido. Ele sabe ser sério quando precisa. Diferentemente de mim, que normalmente sou mais tímido do que, né, do que agir dessa forma, assim. E que vou complementar, você falou tudo que eu tava pensando. Mas eu falei sobre você, garoto. Mas você... não vou falar sobre idade, porque é capaz de eu errar. E você, enfim, é o amor da minha vida. Acho que isso já resume muita coisa. Ai, gente! Muito Que bom. lindos! Como que vocês conheceram? Então, né, bate-papo da UOL. É uma coisa, assim, bem Sério? nostálgica e... O Tinder de antigamente. Isso, exatamente. Foi numa sala de bate-papo da UOL. Eu tinha em torno de quê? Uns 19 anos e o Lucas tinha em torno de 16, mais ou menos, na época. E dali foi pro MSN. Uhum. E conversamos um pouco, assim, bastante, mas durante um tempo, mas acabamos nos perdendo na internet porque eu resolvi contar para meus pais sobre minha sexualidade e acabei perdendo a rede social, assim, da época, e eu perdi o contato do Lucas. A gente ficou um período de quase um ano sem conversar. Vocês lembram quais eram os nicks de vocês? Garotinho 18 SP. É tipo isso. Acho que o meu era o meu nome Gente, mesmo. que saudade Com a dessa- idade na época, assim. E era a época da internet de escada, né? E eu, por ter o irmão, eu tinha que ficar revezando de 1 hora o computador com ele. Então, era outra época que nem os filhos, acho que sabem muito bem como funcionava. Tinha que ser só depois da meia-noite, Isso, né? pra pagar um pulso só. Ou no fim de É semana. engraçado perguntar pra eles, porque eu já sei tudo, porque ali na página deles no Instagram tem sabe. as fotos deles jovens. Ai, continuam lindos, mas estavam lindos também. Ai, obrigado. E em que ano que foi isso? Isso foi em 2008, mais ou menos, né? 2007, 2008, entre mais ou menos isso. Mas a gente só foi se conhecer pessoalmente mesmo em 2009, lá no comecinho, foi em janeiro de 2009. A gente se conheceu pessoalmente. Que o Lucas me reencontrou na internet pelo Orkut, na época. Você E- que achou ele. É. Pô, eu tava procurando DJ, porque eu tinha uma rádio online. E aí eu precisava de DJ. Quando eu vi de novo, falei, é você lembra de mim? Mandei lá um depoimento, né, pra ficar tudo no off. Uma coisa assim, não aceita, né? E aí ele foi e escreveu. E aí foi quando a gente se reencontrou, porque ele ficou basicamente 1 ano, a gente ficou quase 1 ano, né, afastado. E muita coisa aconteceu. Porque muita coisa aconteceu nesse período. Ele terminou contando pros pais dele pela primeira vez, aí os pais deles
terminaram tirando tudo deles. Então, Sim. foi internet, Foi foi faculdade. Foi. E a gente perdeu contato nessa época. Sim. Né? E nisso ele era estudante de educação física. Tirou também a faculdade dele. E aí ele se tornou DJ. E por Eles coincidência... também tiraram sua faculdade. Eu saí da faculdade. Porque Mas achou você que... ainda tava morando em casa. Isso, com meus pais. Eu trabalhava com eles, o dia inteiro com eles. Então era muito convívio. E aí eu acho que eles sentiram um baque, assim, de, sei lá, talvez não reconhecer o filho, achar que eu me tornaria uma outra pessoa do que eles conheciam. Sim. E aí eu acabei voltando atrás, também que foi um erro meu, mas eu não tinha maturidade na época. Me sentia muito dependente também. E aí eu voltei atrás e as coisas foram andando. E enquanto isso, o Lucas foi vivendo a vida dele lá, sem saber que eu tinha entrado num curso de DJ também, me tornado DJ. E aí o Lucas foi tirado do armário nesse período também. E pra você foi tenso também? Foi bem intenso, porque, assim, não fui eu que contei pros meus pais, né? Contaram por mim. Então, eu tive um relacionamento e aí não aceitou o término, foi bem tóxico nesse sentido, assim. E foram na minha casa da época e contaram pros meus pais. Ai, que ódio. Então, acho que é o momento mais traumático, assim, que eu me lembro da minha vida. Eu não me lembro exatamente do dia, exatamente como foi, assim, né? Só do sentimento daquele dia. Mas foi assim que meus pais descobriram e foi, eu acho, o maior trauma da minha vida. Mas foi bem no meio termo, né? Tipo, enquanto eu já não tinha mais contato com ele, e aí os meus pais descobriram, então quando a gente se reencontrou, meus pais já sabiam, já estava começando já a aceitar. Sim. E por mais que foi muito dolorido, não foi da forma que eu acho que ninguém merece, né? Ser tirado assim do armário, mas querendo ou não, terminou ajudando quando a gente se reencontrou, porque meus pais estavam mais tranquilos e conseguiram dar apoio para ele no momento também que ele precisou recontar para os pais deles sobre a questão da sexualidade. Gente, é terrível recontar, né? Eu passei a mesma coisa que você. Eu contei e depois dei esse passo para trás, porque não aguentei o tranco. Porque também eram outros tempos, né? A gente não tinha referência nenhuma. Hoje vocês são grandes referências para as pessoas, né? Para as crianças jovens e adolescentes que não tem ninguém com quem se espelhar e ver. Eu fico imaginando o Diego de 12, 13 anos tendo o material, o conteúdo que vocês têm na internet. Nossa senhora, como ia ter mudado assim a minha autoestima e a minha visão de futuro. Então, muito obrigado por tudo que vocês fazem pela comunidade. É maravilhoso o trabalho de vocês. Obrigado. De verdade. A gente, assim, nós somos super fãs de vocês. E hoje a gente tem uma plateia especial aqui. A gente ainda não falou, mas os filhos deles estão aqui também. Esses lindos. Vou fazer a massa fera pra eles. São 11. Nossa, tem que contar. Meu Deus. Contaram, menino. Fizeram uma conta. E quando a gente reproduziu, a gente não fez certo. Não, eu só fiz aleatoriamente. E quando foi que surgiu pela primeira vez o assunto de serem pais? Assim, a vontade era antes mesmo de eu conhecer o Lucas. Eu sempre quis ser pai. Tinha uma vontade. A minha ideia era, com 20 anos, eu queria ser pai. Porque era para aproveitar, né, os filhos, para não ser um pai assim mais velho. Isso na minha época, antes dos 20. Na nossa época, né? De pensar assim, sobre. E aí, só que a gente, adolescente, gay, não assumido, pra mim, tipo, não sei como fazer isso, né? Sei que eu quero, mas como vai rolar, não sabia. Então essa sempre foi a minha vontade. E aí, conhecendo o Lucas, a gente combinava muito nesse sentido. A gente queria ser pai, a gente queria ter uma vida a dois, né? Construir uma família, mesmo que no início era só nós dois, já era uma família muito feliz, mas a gente queria ser pai. E aí foi rolando assim naturalmente. E a adoção, quando a gente começou a namorar, nem a união homoafetiva, nem a adoção, ela era assim, de fato permitida, né? Só em casos raros assim, mas não era permitida para um casal homoafetivo ter filhos nesse molde aqui no Brasil. Então a gente ainda, em 2009, não tinha muita ideia de como ia rolar, mas a gente desejava muito. Desde o começo. Então, desde o começo a gente queria, né, amor? Desde o começo. Acho que a vontade é antes do relacionamento, né? Sim. A gente veio conversando, então, sobre essa questão e foram surgindo as oportunidades nesse sentido de ser aprovado tanto o casamento como também a questão da adoção. Porque antigamente, muitos da comunidade, eles tinham que ser pai ou mãe solo, né? Sim. Então, eles entravam no processo de adoção, escondendo a sexualidade para poder, enfim, adotar, ter o seu filho ali dessa forma. Mas a vontade foi, sei lá, desde pequeno eu tenho vontade de ser pai e agora
tem 3 presentes pra gente, né? E como que foi assim, no dia que vocês decidiram mesmo? Não, a gente vai começar a fazer isso. A A gente vai... procurar sobre, se organizar. A gente já estava conversando assim, estava bem aquecida a nossa conversa sobre adoção. Mas a gente, na época que iniciaram as conversas, a gente estava fazendo o quê? Estava trabalhando como DJ. Porque a gente foi para o Rio de Janeiro, morar no Rio de Janeiro, né, tentar a nossa vida lá, porque os pais do Lucas tinham se mudado para lá. E a gente trabalhava assim e estava com o fim de semana trabalhando, de semana em casa, então a gente falou assim, poxa, a gente queria uma rotina um pouco mais estável, mais comum da maioria das pessoas, para a gente ter também uma estrutura familiar, assim, que a gente acreditava ser mais adequada na época. E aí a gente entrou na faculdade, aí eu fiz minha faculdade de pedagogia, o Lucas fez letras de língua portuguesa. E aí a gente, se estabilizando melhor financeiramente, a gente então falou assim, acho que agora é a hora da gente entrar mesmo de fato, né, procurar quais são os meios e tal. E aí o Lucas foi em janeiro de 2019. 2019. Você que é bom com as datas. 2019. O Lucas foi até a Vara da Infância e Juventude lá de Araruama pesquisar, né, saber, se informar como que dava entrada no processo de adoção. Aí a gente ficou sabendo que precisava fazer um curso, e que o curso precisava ter um tempo de espera, porque tinha que formar grupo, né? E aí, lá era no interior do Rio de Janeiro, na região dos Lagos. Então a gente ficou assim, à espera. O Lucas veio contente para casa, contou como que ia ser e tal, e deu o nosso nome lá. E aí a gente deu sorte, porque na mesma semana eles se retornaram falando que no próximo mês teria já o grupo formado para a gente fazer a nossa habilitação para adoção. Que era presencial. Cada local, né, cada vara trabalha de um jeito, cada comarca, mas é basicamente a mesma coisa, assim, no sentido de que precisa ter um curso, precisa hoje em dia frequentar grupos também de adoção, para que você possa ter trocas, para você começar a adentrar mesmo ao mundo, para você entender que não é a fantasia que muita gente às vezes entra dentro da adoção, pensando que vai encontrar lá uma criança bebezinha, branca, de olho azul, menina, e a realidade do Brasil não é essa. Entendi. Nossa, então durou quanto tempo esse processo inicial? Nós iniciamos em janeiro, aí nós fizemos a nossa união estável nessa época, né, em 2019, completando também 10 anos de união nosso, e a gente demorou. Foi só um dia, no nosso caso, em específico, o nosso curso. E aí depois teve uma pesquisa técnica, que é a conversa com o psicólogo, a conversa com assistente social, né, separado e junto. Então, para ver se o casal está bem entrosado, se é o mesmo desejo, se os dois querem, se a família também tem apoio. Então, é uma pesquisa mesmo que eles fazem para... Lógico, ali é uma proteção às crianças que estão abrigadas, né? Por conta de que eles estão procurando famílias que, de fato, vão ser famílias para as crianças. Então, a gente se entende que é uma burocracia necessária. Às vezes, ela extravasa, pode acontecer, e a gente tinha muito medo também pela relação afetiva nossa, que poderia ter alguma coisa, ainda mais numa cidade que é do interior. E teve? Não teve. Ai, que bom. A gente foi positivamente surpreendido. A gente tinha muito medo disso, né? Mas a gente foi surpreendido de uma forma bem positiva, assim. E quanto ao tempo, foi em janeiro que a gente deu a entrada. Isso. Em fevereiro a gente fez o curso, e aí depois durou até o finalzinho do ano para a gente ter a habilitação. Então a gente ficou habilitado... Novembro do mesmo ano. Sim. E a partir daí a gente entrou na fila mesmo, né, para adoção. E depois, na fila, a gente encontrou nossos filhos logo no outro ano, 2020, Foi 6 meses, mais ou menos, depois de habilitados. Foi em maio de 2020 que a gente... Foi bem na pandemia, né? Foi. Então ainda teve esse agravante. Né? E como que é ficar 6 meses na fila? Vocês estavam tensos? E é pouco tempo, né? Só que, assim, a gente sempre fala que a adoção ela é um processo muito solitário. Quem adota vive um processo muito a dois, né? Quando é um casal, quando é solo, então é mais ainda. Porque ninguém vê uma barriga crescendo, né? É um processo documental. Então, toda a movimentação que é muito fria para as pessoas, para a gente era muito empolgante, porque tipo, agora a gente tem um número de protocolo, agora esse protocolo teve um avanço, agora, sei lá, foi para o Ministério Público. É tipo ultrassom, né? Isso, você vai começando a desenhar imagens, né, mentais, assim, da construção da sua família. E nós nos habilitamos para 2 filhos, não eram para 3, né? Era para 2 filhos até 8 anos.
e poderiam ser irmãos, de cor indiferente, de sexo indiferente e com doenças tratáveis. Porque também esse processo de escolha é muito estranho. Sim. Né? Então, mas existe, e é bom também que as pessoas que estão... Porque a adoção, você tem um poder ali de definir o que você deseja e tentar diminuir a possibilidade também de uma desistência, né? Porque tem pessoas que não estão preparadas para adoção de crianças mais velhas, ou de bebês, ou de quantidade de irmãos. Então, é bom que a pessoa também possa, porque ela tem que colocar a limitação dela ali clara para conseguir dar adiante a adoção mesmo, de fato. Né? Entender a limitação, Exatamente. Né? Uma vez a gente viu esse formulário e é muito esquisito, né? Porque você... E aí vê as doenças, tipo assim, até que doença que você... Porque se a gente engravidou e aí nasceu, e aí nasce um filho com alguma dificuldade, com alguma doença que vai prejudicar, você não vai falar, não quero. Embora tenha pais lazarentos que façam isso. Mas aí você ter esse poder de escolha é muito sinistro, né? É muito... Esse preenchimento, eu acho que é a parte mais fria, né, do processo. Que você pega uma folha para poder escolher as características ali dos seus filhos. A gente pensava muito na questão de serem 2, né? Então, a gente terminou usando isso também para escolher somente doenças tratáveis, por causa de questões financeiras, onde a gente morava também, questões de tratamento. Então, a gente levou em consideração isso. Mas que é um processo totalmente frio, é bem frio se a gente pensar. A gente conversava demais para a gente poder selecionar, tanto que primeiro era de 1 a 7 anos, lembra? Primeiramente foi de 1 a 7 anos, 1 a 7 anos, mas no processo da habilitação a gente mudou de 0 a 8, que não é muita coisa, mas... Perguntaram pra gente, por que não, né? Um bebê, zero, recém-nascido, né? Aí a gente ficou se questionando e falou, é verdade, não tem, no nosso caso, né, um porquê, então vamos colocar de 0 a 8. E as nossas conversas também na assistência social e com a psicóloga, a gente até falou sobre um possível terceiro filho, né? Se a gente tivesse 2 meninas ou 2 meninos, se poderíamos ter, né, um terceiro diferente, porque a gente queria vivenciar a paternidade nos 2 sexos, né? E aí ela falou que podia depois continuar na fila caso fosse necessário, se a gente desejasse. Mas o que estava preparado já era outra coisa, já era pacote completo. E a gente, né, ficou muito surpreso quando a gente conheceu nossos filhos, que também foi de uma forma inusitada por WhatsApp, né, que é um grupo de buscativa da época, e que hoje tem um SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção, que já tem um sistema de buscativa lá já melhorado, que na época não tinha. Então, mas foi assim interessante pra gente também. Foram 6 meses para a realidade da adoção, foi muito rápido. Igual você perguntou sobre o tempo, né? Foi muito rápido, porque 6 meses, normalmente uma fila pode demorar muito mais tempo, dependendo da região, dependendo também do perfil, né? E nossos filhos, eram 3, eles são 3 filhos, são 3 irmãos, e com uma idade mais avançada que, infelizmente, no Brasil, não existe pretendentes. Então, eles estavam num grupo de buscativa que não existia pretendentes mais no Brasil. Né? E a gente, então, encontrou eles assim e deu tudo certo. Mas primeiro vocês conversaram no WhatsApp com eles? Foi isso ou não? Foi com a chamada cegonha. Né? Que é a pessoa que faz a ponte entre o habilitado e as crianças que estão numa casa de acolhimento. Nos casos de buscativa, né? Isso, no caso de buscativa, na verdade, é o quê? É o perfil que a maioria dos pretendentes não quer, não deseja, e aí eles fazem o processo inverso. Então, as cegonhas que procuram, né, famílias ali e divulga muitas vezes foto, informações de crianças para pessoas que estão habilitadas. Sim. Então, dentro desse perfil, e, às vezes, por exemplo, nós queríamos 2, mas lá o que mais aparecia era grupo de irmãos. 6, 7 eles divulgavam essa possibilidade para ver se alguma família, mesmo não estando ali dentro do perfil, se interessava, né, por aquelas crianças ou adolescentes, porque a maioria é adolescente, né? E também crianças que têm alguma deficiência. Também. Então era um grupo que tinham vários pais habilitados. Isso. E aí a cegonha entrava em contato com vocês para... Aí a gente tinha algumas informações, alguns, como nossos filhos, eles não tinham nada além das iniciais, nomes, e de que eram do Rio de Janeiro.
Fora isso, não tinha mais nada. Algumas crianças aparecia foto, Não tinha algumas, mas nossos filhos não, no caso. A gente só conheceu nossos filhos mesmo, assim, fisicamente, no dia que a gente foi à casa de acolhimento. Depende de muita situação, né? Porque no caso dos nossos filhos, eles tinham acabado de sofrer também uma desistência, então já teve uma aproximação, né, com outras pessoas. Então, eles estavam tomando muito cuidado com essas questões. Tanto que a gente não teve foto dos nossos filhos até o dia que a gente conheceu mesmo na casa de acolhimento. Né? Então, a gente só tinha poucas informações ali. Porque eles estavam tomando cuidado, porque estavam sendo separados. Eles iam ser separados para uma adoção internacional, já que no Brasil não tinha a questão dos pretendentes. Né? Então é tenso, né, pensar assim. Sim. E quantas outras crianças também passam por essas situações, muitas vezes por preconceito e tabu, que as pessoas, né, muitas ficam assim, mas se o meu filho, se eu adotar um adolescente, eu não vou ter primeira vez com eles, né, sei lá, mas você vai ouvir pai, ouvir mãe, você vai muitas vezes levar pra praia, que eles nunca, sei lá, pisaram na praia, e mesmo se tiver feito uma coisa, vai ser diferente quando eles têm uma família, né? Então você ressignifica muitas vivências que eles já tiveram, e pra você também, porque muda totalmente a nossa vida. A perspectiva muda então, eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso para quebrar esses preconceitos. Então, quando o nosso filho, Cauã, por exemplo, ele fala, em algum vídeo ele aparece, as pessoas já tem um outro pensamento sobre o adolescente que passou por adoção. E ele traz uma perspectiva, talvez uma visão nova para essas pessoas, quebrando também esses preconceitos, né? Sim. Ai, gente, é incrível a história de vocês. O vídeo do Cauã falando sobre adoção, meu Deus do céu, como eu chorei, porque ele fala justamente isso que vocês falaram, né? Que ele já estava preparado para ser separado. E, enfim, como que foi a primeira vez que vocês encontraram com eles? E como que era a dinâmica? O que vocês tinham de limitações ali? O que era controlado? A gente foi convidado a conhecer nossos filhos em um fim de semana. Né? Tava em pandemia, então tinha a questão de usar máscara, questão de que não podia aglomerar. Foi isso em junho, né? A gente já estava algumas semanas conversando com os responsáveis da vara, né? Lá da cidade de Duque de Caxias. E aí eles estavam preparando a gente para esse momento, e eles também não sabiam muito bem como ia ser, porque pandemia, um cenário totalmente novo para eles também, então eles estavam com muito cuidado em relação ao momento que nós iríamos encontrar os nossos filhos. A gente não teve nenhum contato, nem por telefone, nem nada com os nossos filhos, antes do dia mesmo. E lá no abrigo tinha mais um grupo de irmãos, também com 3, então era só eles, e mais um grupo de irmãos com 3 também. E aí a gente foi lá conhecer, e foi assim muito louco, né? Dentro do nosso sentimento, do nosso pensamento, da nossa mente, do nosso coração, porque a gente estava indo conhecer nossos filhos, né? E era como se tivesse parido ali naquele momento, e conhecer o rosto, tocar, ouvir a voz, foi muito louco. Então era 2 horas de viagem da onde a gente morava até lá. A gente foi. A primeira pessoa que a gente viu foi a Kathleen, né? Foi ela que estava desenhando, e a gente identificou, apesar de não ter visto foto nem nada, mas a gente já tinha identificado que era ela. Eu lembro muito bem que o Cauã estava de bicicleta, bem no fundo, assim, do abrigo, né, da casa. E o Edgar se aproximou como quem não quer nada, sabe? Falou, tia, tal, conversando com... Mas eles sabiam também que era... Eles já sabiam que era nós. Que vocês estavam... Que tava tentando dar um match, é isso? Isso. Então, aí a gente foi... Quando eu cheguei, eu fui logo pro banheiro, depois o Lucas também foi e tal. E aí depois a gente foi pra uma salinha conversar, todo mundo junto. Então foi muito estranho, porque era a família, a primeira vez reunida, tipo, oi, tudo bem? Eu sou seu pai, eu sou meu filho e tal. Mas foi muito estranho, porque era meio, tipo... Né, sem jeito de falar, com o que puxar de conversa. A gente não sabia se a gente podia chamar de filho, qual era o melhor momento para isso, a gente ficava conversando sobre isso. E aí foi muito estranho, porque assim, a responsável, né, ela recebeu a gente primeiro, a gente marcou na frente de uma maternidade, então é muito simbólico. Assim, se encontrou na cidade na frente da maternidade, depois a gente foi para casa de acolhimento que eles estavam, né? E aí chegando lá, ela falou: vou deixar vocês conversarem um pouquinho. Aí levou a gente para essa sala.
E simplesmente deixou a gente lá. E aí a gente assim, tá, e agora o que... No pensamento só vinha, o que eu falo agora? O que vem? Porque assim, eu não sei se eu falo filho, filha, não sei. A gente já primeiro contato, um olhando pro outro ali. Aí eles já começaram a quebrar o gelo. Então, O Edgar começou a fazer perguntas, né? Eles começaram assim, eles surpreenderam a gente nesse sentido, né? Foi. Então o Edgar já perguntando, tá, mas quem é que lava a louça em casa? Quem que arruma a casa? Quem arruma a casa? Ele tava tentando definir ali quem fazia que tava o quê. acontecendo? Dois pais, deixa eu entender. Falou, não, mas não é assim que funciona. Lá em casa, a casa é de todo mundo. Então, todo mundo faz alguma coisa. A gente se divide, a gente reveza e tal. Né? E ele perguntando. Aí depois veio a Kathleen perguntando sobre, quem que vai arrumar meu cabelo? Foi uma das primeiras perguntas que ela fez, né? Tipo, a gente aprende, a gente não sabe muito bem ainda, mas a gente vai aprendendo com você. Você também tem suas avós, né? A gente tem outras mulheres também para rede de apoio. Então, a gente foi conversando ali. E a gente tava todo mundo de máscara. Então, a gente viu os olhinhos ali, né? E aí, num momento, a gente falou assim, vamos rapidinho, só baixar a máscara assim, só pra vocês verem como que é a nossa cara e tal. Aí a Kathleen, na hora que eu tirei, a Kathleen fez assim. Prefiro você de máscara. Ela falou isso. 5 anos de idade. Aí o Edgar e o Cauã falaram, não, ele é lindo, com máscara, sem máscara também e tal. Esse cara sem jeito, os meninos, vai. Foi muito bom. Aí quebrou o gelo. Né? E logo no primeiro momento também, eles já se referiram como pai. Então acho que aquilo... Eles começaram a chamar vocês de pai. No primeiro momento, assim, quando eles não chamaram pelo nome, chamaram já de pai, pra lá e pra cá. Aí aquilo acho que quebrou a gente de um jeito, que a gente ficou assim, meu Deus, eles deram a permissão pra gente poder falar filho, filha, e naquele momento a gente já começou a se chamar assim, né? E era pai pra cá, pai pra lá. A gente quase quebrou no meio, né? Porque eram 3, são 3, e nós éramos 2. Então a gente estava em menor quantidade e a gente não dava conta, a gente não deu conta no primeiro dia. Então os meninos levavam a gente que você diz nesse no dia abrigo, médico. isso. Não dava conta assim de dar atenção para os 3 em uniforme, sabe? Entendi. Porque eu acho que eles queriam se mostrar Também. no sentido, né? E a gente também tava ali para se apresentar. Então, era um falando do pai para cá, outro pai para lá, e puxava para cá, puxava para lá, e a gente não soube muito bem assim como lidar, mas a gente tava Como muito equilibrar. feliz por dentro, assim, pelo E a gente momento. almoçou com eles nesse dia, né? Então foi bem especial. O Cauã já cuidava de uma hortinha que tinha lá que foi feita justamente por causa dele, lá no abrigo. Então ele foi lá mostrar, né, a hortinha dele, os moranguinhos, as coisas dele. E foi muito legal, assim. Mas o dia foi acabando, né? E a gente levou o celular para mostrar também foto de família, como que é a nossa casa, nossas cachorras e tal. Então era isso, a gente ficou lá no pátio, ficou brincando, conversando, almoçou junto. E o dia acabou, a gente teve que dar tchau pros nossos filhos, deixar eles lá, foi muito ruim, foi horrível, né? E a gente sempre fala sobre isso também, sobre a emoção que a gente sentiu naquele momento, porque o Cauã, ele chega e pergunta se a gente vai voltar mesmo depois daquilo, porque eles tinham passado realmente por essa questão, né, de que um outro casal não voltou mais. Então é muito complicado, né? E a gente teve que deixar nossos filhos lá e com certeza eles ficaram com muita insegurança naquele dia, se a gente ia voltar mesmo, né? E a gente foi assim destruído para casa, né? Esperando a outra semana para poder, porque a gente trabalhava, né? Então tinha que cumprir algumas coisas. Então foi bem difícil pra gente nessas semanas aí, porque a gente falava com eles pelo telefone, assim, nem era videochamada, todos os dias. Imagina conversar com 3 crianças, um telefone fixo. Gente, e um puxando pro outro, um querendo tirar o telefone do outro, a Kathleen imitando o nome, a voz dos outros 2. Verdade. Tipo assim, oi, agora é o Cauã, e era ela, tipo. Você fala, filha, agora passa pro seu irmão, por favor. Aí ela pegava, tentava deixar a voz mais grossa. Oi, é o Cauã. Falava, oi, Cauã, tudo bem? Com 5 anos. Passa pro Edgar. Ela não queria deixar o telefone, não. Pois é. E a gente foi embora, e a gente foi visitando eles algumas semanas, até a gente ter a liberação deles para irem para casa, passar 15 dias, que foi no recesso escolar da época de 2020. E eles foram passar 15 dias em casa. Mas durante esse período, qual que era o status da adoção? Vocês ainda não eram... Como que eles
Porque vocês tinham algumas limitações, mas como que era o status da adoção em relação a vocês e eles aí Aproximação, chama. Aproximação. Aproximação. É o momento que a gente se aproxima, né, e vê o que vai rolar. Se os nossos filhos, no caso, iriam também se adaptar, se também haveria o interesse. Porque como eles já tinham uma idade que eles tinham poder de fala, né? Então, se 2 pais, se tá ok, se tá indo legal, se querem ser adotados, né? Entendi. Eles têm voz. Ai, que bom. Né? E aí, então, a gente teve esse momento de aproximação, que durou mais ou menos um mês, indo ao abrigo. A limitação era só a gente ir até o abrigo e ficar lá mesmo, um tanto de tempo, e depois a gente voltar para casa. E isso durou quanto tempo? Um mês. Foi rápido também, porque... Geralmente mais tempo. Porque depende de cada situação, né? Cada caso é um caso. Mas foi A rápido. gente também não podia ir todo dia, né? Sim. Então, a gente foi só no final de semana e durante a semana a gente falava pelo telefone. E aí a gente tentava também ir além do sábado e no domingo. Então, às vezes, eles abriram lá pra gente, né? Eles abriram exceções pra gente poder também passar mais um dia na semana com eles. E aí isso foi agilizando meio que a questão da aproximação. E eles também foram falando lá para as pessoas que queriam ir para nossa casa. Sim. Então, eles levam tudo isso em consideração. E também, como estava em pandemia, eles estavam tendo cuidado a mais com todo o processo. E eles aproveitaram justamente as férias escolares e também as nossas férias, porque eu trabalhava com um professor, né? O Carlos ainda não, mas então eles aproveitaram esses 15 dias para poder deixar eles lá em casa à vontade e ver o que ia dar, né? E esses 15 dias eu acho que foram os melhores e os mais estressantes também. Como foi? Pô, foi uma loucura, porque, tipo, a gente também, assim, a nossa ideia era, vamos transformar a nossa casa em uma casa de acolhimento no primeiro momento. Então, todo mundo foi dormir na sala, sabe? Então, vamos entender o mundo deles. Vocês dormiram com eles na sala também? Na sala. Aí vamos ouvir o que eles ouvem de música, vamos falar sobre os assuntos que eles querem falar. Depois, a gente mostra o nosso mundo, né? E eu acho que isso foi muito bom. Foi, assim... as pessoas perguntam, mas como vocês tiveram essa maturidade de fazer isso? E eu não sei, a gente simplesmente conversou, achou que era o melhor e fez. É lógico que, assim, antes nós nos preparamos como? Entrando em grupos, né, sobre adoção, pesquisando possibilidades. Então a gente tentou se preparar psicologicamente para as piores situações. Para que a gente não tomasse um susto, sabendo que existe uma bagagem, eles não são folhas em branco, eles têm história, temos que respeitá-las, né? E vamos seguir adiante com aquilo que a gente acredita, que é o nosso amor. A gente é um casal que é consolidado, não tem nenhum problema entre a gente, então a gente não está usando filhos para tentar melhorar, porque existem essas questões também. Principalmente eu acho que o casal hétero, né? Sim, porque também o casal hétero... conta, eu tenho até amigos. Exatamente. Porque também às vezes casal hétero vai e entra na fila de adoção por algum motivo, de alguma decepção, de que não conseguiu engravidar, e isso faz com que também crie fantasias do que é uma adoção, de que é ter um filho por adoção. Porque talvez não era a opção mesmo, exatamente. Né? Se tornou uma opção porque não existia outra. Então, era a última opção. E pra gente sempre foi a opção que a gente quer. A primeira. Então, eu acho que isso muda muito, tem que estar muito bem preparado também. Né, para ter essa atitude mesmo de, vamos adotar, tem que saber que se não for bebê, mas até bebê, tem a questão dos traumas, né, porque quando a gente teve nosso curso, a juíza foi lá e ela contou sobre um caso de uma bebê que passou pela aproximação, né, não concluiu o processo de adoção, porque não eram pais na época, né? Os pretendentes. Os pretendentes não aguentaram, porque sempre quando ela ia tomar banho, ela chorava demais, porque ela tinha sofrido abusos. Ai, que horror. Então, a gente tem que entender que a questão de traumas eu acho independente da idade. Eu acho que, querendo ou não, nós como ser humano, cada um tem os seus traumas, né? Obviamente que eles também vão ter, independente da idade, e a gente tem que entender para que a gente, sei lá, o que a gente quer, tem que ter muito isso bem definido, e também a gente tem que estar preparado. Então, a gente lia muito, a gente conversava muito, então, sobre todas as coisas. Tudo bem que, na realidade, tudo acontece um pouquinho diferente. Mas a teoria é maravilhosa. Mas a gente se preparou, assim, acho que
pros piores cenários, né? E aconteceram muitos deles. A gente Socorro. fala, tá, e agora? A gente leu sobre isso, mas como que vai? É isso. Mas é mais a questão da vontade, né? De você estar preparado para enfrentar tudo. Porque é o seu filho. A partir do momento que tá ali, é o seu filho. E por filho, a gente tem que enfrentar junto, sabe? E eu acho que tem pessoas que não estão preparadas para isso, né? Então acham que são objetos. Enfim. Não é assim que funciona. Rolava uma curiosidade por parte das crianças por vocês serem um casal homoafetivo? Sim, inclusive tem uma questão que quando a gente disse que a gente era gay, eles não aceitaram. Tudo bem ser um casal, mas não podia ser gay. Gay, pai. Vocês dormem no mesmo quarto. Se beija, se abraça, mas não pode ser gay. Mas gay não, entendeu? A palavra pra palavra, eles né? era muito forte, como Sim. ensinaram pra eles, né? Sim. Que a palavra, o que representava a palavra. Eles falaram, não, mas pais, eles falaram pra gente, os meninos, mas pais, vocês não são gays. Não. Mas como não, meus filhos? Como não? Muito gay. Nós não somos casados, não somos dois homens, então isso é ser gay. Até eles ressignificarem essa palavra, demorou um pouquinho, mas eles não entendiam que os dois pais eram gays nesse sentido, né? Então, rolou com tiveram eles. que se assumir pros filhos, Foi. né? Mas assim, eles são muito maduros nessa relação, né, enquanto a isso. E eles nos trouxeram também novas visões sobre muitas coisas, né? O Edgar com a questão da dança, o Cauã com a questão da planta, a Kathleen também com a questão feminina, que também é um desafio pra gente, porque na minha casa só de mulher tinha minha mãe. O Lucas também tem um irmão e também a mãe, que é a única mulher. Então, o corpo feminino adentrou a nossa realidade de uma outra forma, né? Sim. Porque saber dos cuidados, inclusive nós levamos a nossa filha recentemente, né, no endócrino, porque a gente tá vendo questões hormonais e tal. Então é uma outra coisa, né? A anatomia humana dela é diferente. Então a gente vai aprendendo com eles muitas coisas que a gente nem imaginava que seria possível. E inclusive a gente fala que tem a questão racial também, né? Sim. Então a gente se achava super desconstruído. A gente é gay e tal, então a gente já faz parte de uma minoria, preconceitos. Pois é. Aí adentrou essa questão racial, que aí já vem um outro mundo muito pior em questão de preconceito, que a gente ficava vendo de longe, né? E agora a gente se aproximou muito e que só mostrou que a gente estava dentro de uma bolha um pouco maior, mas ainda era uma bolha. E aí a gente, como dois pais gays, brancos, de 3 crianças pretas, incríveis, e aí a gente teve que dar nossos pulos para, né, para fazer as coisas acontecerem. Porque eles também não se reconheciam como negros, né? E isso também foi um desafio pra gente, né? Que a Kathleen se pintava como branca, de cabelos lisos, loiro, e eles se falavam que eles eram morenos. Entendi. Né? No máximo. E aí a gente foi trazendo essa questão, aprendendo junto com eles, né? Trazendo essa questão da matriz africana, sobre religiões também de matriz africana, eles tinham preconceito também, e a gente foi tentando trabalhar, e hoje em dia eles são 3 militantes, né? Que chega na escola e não deixa passar nada, né? Não mexam com nossos filhos porque vocês não vão dar conta. É tipo isso, e eles nos ensinam muito em relação a isso, né? Se a gente se olhar na idade deles, eu não tinha metade do que eles têm hoje de possibilidade, capacidade de voz, de falar sobre quem eles são, se afirmarem de convicções, exatamente. Né? Nossa, eu era uma plasta. Eu não sabia nada, pamonha. E vocês já tiveram algum momento, não só da questão racial, mas qualquer tipo de... Porque é uma dúvida muito minha, assim, de que eu fico pensando, quando eu for pai, meu Deus do céu... Porque eu tenho um irmão muito mais novo do que eu, né? O Marcos, 17 anos. Ele é adotado também. E... qualquer coisa que acontecia com ele, qualquer pessoa que fazia eu que virava um louco, um monstro. Queria... Não me orgulho disso, mas teve uma vez que eu passei o pé, assim, a criança tava correndo, batendo nele. Aí eu só estiquei o meu pé, assim, a criança caiu. Muito maduro. Então, eu queria não até aí, né, mas eu queria saber se vocês já tiveram algum momento, assim, de pai tigre, pai, sabe, mexeu com meu filho, mexeu com a minha filha, e vocês viram um lado de vocês que vocês não conheciam. Acho que é todo dia.
Todo dia passando o pé em alguém. Todo dia eu coloco o pé na frente de alguém. Porque agora com a internet, então, são comentários diários. É. Né? Não tem como. A gente, todo dia, mesmo tentando não alcançar essas pessoas, mas o algoritmo manda, quando vai ver, é comentário aqui, comentário lá, é sobre os filhos, sobre a gente, sobre a família, coisas absurdas. E aí, todo dia você fica com aquela vontade. É lógico que a gente não expõe isso também de uma forma diária, porque também senão se perde meio a mensagem que a gente quer passar. Sim. Mas a gente várias vezes, né? Às vezes em vídeo, às vezes em story, a gente faz questão de fazer essa exposição para o pessoal entender também que não é só o mundo das maravilhas que a gente vive. Acho que as pessoas têm que entender que a gente sofre e a nossa mente também sofre com isso. Né? Porque a partir do momento que fala sobre os filhos, eu acho que é outra dimensão. Que falar da gente é muito mais tranquilo pra gente lidar com aquilo. Agora, a partir do momento que entra a questão dos filhos, pega mais, sabe? Eu lembro de um momento que eu tava numa fila de um mercado, eu tava sozinho. E aconteceu uma questão de racismo e eu fiquei muito bravo por conta dos nossos filhos. E eles nem estavam presentes. Né? Então, aconteceu que os atendentes do mercado estavam lá arrumando as gôndolas e tal, e um menino passou que tinha um cabelão muito parecido com o da Kathleen, e aí a pessoa que estava atrás de mim falou assim, olha lá o mico-leão dourado. Né? E aí depois uma outra mulher também passou, que também estava trabalhando, com um cabelo muito igual da Kathleen, também disse, olha lá, ó, o mico e a mica leão dourado. Aí eu fiquei muito puto da vida. Muito. Aí eu peguei a foto da minha filha, falei, você acha que minha filha é um mico-leão dourado? Aí ele ficou meio impactado, assim, né? Porque... Aí ele falou, não, mas a minha sogra... Conheço essa história. Sim. E aí fiquei muito bravo, saí da fila, desisti de como fazer a compra. Fiquei muito bravo e isso nunca tinha acontecido. E é uma coisa que tá fora da minha pele, fora da minha realidade de branco. Então... é muito louco, assim, e foi uma coisa que mexeu muito comigo e que por isso que a gente tenta trazer também essas questões dentro da nossa rede social para fazer com que as pessoas pensem sobre isso e, assim, é lógico que nós somos brancos, né, estamos falando no lugar de brancos, mais de pais de crianças pretas, né, e a gente tenta trazer essas questões porque é muito presente o tempo todo, né? E isso é uma coisa que a gente conversa muito. A gente é convidado para muitos lugares, a gente frequenta muitos lugares onde essas pessoas pretas não estão. E a gente maioria é fala branca. sobre isso com nossos filhos, da importância deles estarem nesse lugar e eles se fazerem presentes mesmo, né? Preocuparem espaços. Porque se eles têm essa oportunidade, então vamos também ocupar esses espaços para que a gente possa ter mais, eles possam ter mais voz e colocarem mais pessoas também, né, dentro desses lugares. Porque vários lugares mesmo que a gente vê a realidade e fala, nossa, como assim? Tipo, será que chamaram a gente por sermos dois pais brancos? Ou só. Né? Ou, enfim. Então são questões que eu acho que a gente tem essa percepção depois da gente ter mais contato ainda, né, com pessoas pretas, né, e no caso nossos filhos, nosso ouvido aflorou de uma forma que antigamente a gente se achava descolado, passar, mas né? Sem ter a noção do que significava aquilo, exatamente. Né? E aí hoje em dia tá tudo mais aflorado nesse sentido, né? E teve alguma questão, assim, teve algum momento desse, tipo, presencial, em reunião de escola, alguma coisa que vocês, sei lá, entraram em treta com alguém, ou brigaram, ou tipo... Eu sou conhecido na escola das crianças como barraqueiro. Adoro! Porque eu solto umas verdades lá no Instagram que, tipo, acaba aparecendo lá na sala da Kathleen, sabe? A Kathleen chegou, pai, o que aconteceu? Teve amiguinho meu que falou assim, pai, por que seu pai é tão barraqueiro na internet? Não, porque o pai tá fazendo um barraco na internet. Mas é assim... Mas presencial, então, nunca rolou? Presencial, não. Assim, já teve questões que eu fui lá tirar limpo porque que estava acontecendo. Teve uma coisa muito louca que a gente foi numa escola anterior, né, sobre o Dia da Consciência Negra, que inventaram de fazer um desfile afro. E aí sugeriram apenas para as crianças irem de lençol branco, não sei por qual motivo, acho que na África todo mundo usa lençol branco para se vestir, e sugeriram, inclusive, perucas. Nossa!
E aí o Cauã falou, o Cauã falou pra gente, mas teve uma menina que perguntou se podia usar uma peruca colorida. Aí a professora disse, mas você já viu pessoa negra de cabelo colorido? Aí eu falei... Aí eu fiquei muito bravo também. Verdade, nesse aí momento, eu mandei acho que um textão pra escola. Não cancelaram a festa. Eu falei, é impossível que vocês estão fazendo de um dia pro outro. É uma festa desse tipo. Eu falei, os nossos filhos, que são os únicos negros da sala, não vão participar. Porque isso é uma palhaçada, né? E a gente foi lá na escola, teve uma reunião com a equipe pedagógica e tal, mas mesmo assim aconteceu a festa. E não tinha nenhum preto atrás, né, pra fazer. Era... Sim, uma coisa muito sem noção. E eles não estão mais nessa escola, né? Mas lógico. não tinha como. Lógico, mínimo. O que não se deve perguntar para uma família, para as crianças, para os pais? Eu vi você falando disso, que eles mandam muitas perguntas para vocês. Você falou, gente, tem coisa que não tem que perguntar. O que não se deve perguntar? Eu acho que tudo que é relacionado com o passado das crianças, né, enfim, dos adolescentes também, que vieram por meio de adoção, principalmente, não deve ser perguntado. Eles devem falar sobre aquilo que eles querem ou sentem vontade. Porque tem hora para tudo. Então, são coisas que a gente vai conversando e ninguém é obrigado a expor nada da sua própria vida. E principalmente crianças e adolescentes. Sim. Né? Então, tem gente que às vezes que é um pouco mais invasivo nesse sentido, que chega a fazer perguntas de coisas que não tenha o mínimo do porquê estar ali. Né? Cadê os pais? Cadê os pais? A gente ouve Aí falou, muito. Cadê os pais? Estamos aqui. Prazer, né? Mas eu acho que essa questão sobre passado. Porque é lógico que os nossos filhos, a gente tem isso muito bem resolvido. Sim. Mas a gente tem que entender que cada criança adolescente leva um tempo para poder. Nem todas as famílias também, mesmo as que passam por esse período de aproximação, né? Às vezes também não estão preparadas para poder falar sobre o passado das crianças. É uma questão mais familiar e que leva um tempo específico para cada um. Por exemplo, temos 3 filhos. Para cada um vai levar um tempo para poder entender as questões do seu próprio passado, sua história. E no nosso caso, especialmente, a gente nunca endemonizou esse passado, sabe? A gente fez questão de conversar. Quando eles estão com vontade de conversar, a gente conversa, tá tudo certo. Agora, outras pessoas não estão preparadas nesse sentido para poder conversar sobre, e isso traz mais traumas ainda para a criança. Então, quando você pergunta o seu passado, às vezes ativa um gatilho que não é exatamente a intenção da pessoa que fez a pergunta, mas que esse gatilho vai durar mais anos ali para poder ser tratado. Então, acho que é só mais a questão da noção mesmo. Né? Perguntas... Até afirmações também, né? Às vezes nem são perguntas, às vezes afirmações tipo assim, nossa, como vocês fizeram bonito, né? Tipo assim, colocando a gente num pedestal onde não é onde a gente deveria estar. Como se vocês tivessem feito super-heróis, caridade, exatamente. Nossa, e mesmo sem intenção, muitas pessoas conhecem a gente, às vezes chegam, né, e falam assim pra gente, pra eles, né, pros nossos filhos, nossa, como vocês são sortudos por terem esses pais, agradeçam muito pela oportunidade que vocês tiveram, não sei o quê, colocando a gente num lugar de destaque, e eu acho que as pessoas não têm noção do quanto eles que modificam a nossa vida. Também. E que é um trabalho meio que em equipe, né? Em família. A adoção, mesmo. Ela não acontece só daqui pra lá. Ela é uma adoção, E as pessoas também têm uma ideia de adoção, que a gente às vezes tenta trazer isso também no nosso perfil, porque elas acham que a adoção é só essa adoção que acontece, né, por meio aí do juizado e tal. Porque a adoção... Vocês realizaram, a gente realiza o tempo todo a adoção. A gente tem que adotar nossos pais, mesmo biológicos, nossos avós, nossos tios, nossos irmãos. A adoção é o tempo todo, porque a adoção nada mais é do que o laço de afeto sendo criado, né? É os lados quererem fazer dar certo algo. Então a adoção não é essa coisa, nossa, é adotado. Né? O quanto que a gente já ouviu no passado piadinhas sobre adoção como se fosse algo pejorativo, algo negativo. Então a gente tenta trazer essa questão de que a adoção ela é natural, ela acontece o tempo todo, né? A única coisa diferente é que nossos filhos não têm o nosso sangue, não têm nossa cor, mas são nossos filhos. Sim, que lindo. É uma via de mão dupla, né? Exatamente. Eles também adotaram vocês, com certeza. Né? E, nossa, perdi tanta gente na época da política. As eleições. Teve que fazer tanta adoção. Eu queria perguntar agora pra vocês
como que ficou a vida de casal? Porque assim, pelo Instagram a gente vê como... E aqui mesmo, né? A gente vê como vocês se tratam com carinho, como vocês têm essa sintonia. Como que vocês mantêm o romance vivo e essa parte de, vamos também alimentar a nossa vida de casal tendo 3 filhos? Como que é isso pra vocês? Eu acho que assim, um combinado que a gente fez desde o começo era que, pra ajudar nessa questão do casal, pra não ter ruído, né? Era que o que um fala é o que vale. Então, por exemplo, a Catherine, o Edgar, enfim, foram falar com o Carlos e ele falou que não. Mesmo que eu não concorde com isso, é o que vale no momento, depois no off a gente conversa, né, dos porquês, aquela resposta e tudo mais. Isso ajuda, porque é muito fácil os filhos tentarem identificar qual é o que vai liberar mais o que eles querem e transformar aquilo no ruído do casal. Espertos, gente. Né? Então a gente faz isso. Não que assim, na cara não fique talvez perceptível. Não que mesmo assim não aconteça intrigas. Parece. Que um não concorda com aquela resposta. Né? Nem parece, Lucas, que você é o mais bonzinho. Mas nem sempre. Quando eles querem chocolate, eles procuram quem? Ali, ó, tá vendo? Exatamente. Então... Mais tempo de televisão, assistir um pouquinho até mais tarde. É você. Procurou o pai Carlos. E eu que fico assim. Mas eu jurava que você era o que mais liberava. Não, Não, acho Lucas, que não. acho que é o que libera menos, inclusive. Sério? Você parece ser mais bravo. Por quê? Porque Não, eu sou mais bravo, ele mas... é mais bravo, mas ele gosta de aproveitar mais esses momentos com as crianças. Então ele é muito chocolatra, por exemplo. Então ele libera para as crianças para ele poder comer mais chocolate. Então é isso. Mas além disso, a gente tem os nossos momentos também. Então tem momento, por exemplo, que eles ficam com os avós e que a gente tem o nosso dia, nossa noite. Eu acho que isso é importante. Até mesmo com os amigos, às vezes. E a gente também delimitou bastante assim a questão do nosso quarto. Né? Nosso quarto é o quarto do casal. Então, até hoje, ontem mesmo a Cat falou, pai, posso dormir com vocês? A gente, é o quarto casal. Né? Porque para não ter essa questão, que é saber que ali é o nosso espaço mesmo, mais íntimo, de casal. E a gente mantém a nossa relação de casal. Nossos filhos sabem que nós somos um casal, então existem trocas de carinho, lógico que na medida, né? Mas existe troca de carinho, de amor, de afeto. E a gente tenta manter isso mais claro possível para eles, de que nós somos um casal, que não são 2 amigos que estão na mesma casa. Porque existe, às vezes, muito disso, né? Sei lá, um puritanismo na questão homoafetiva que parece que não pode, né? Ou então que é errado um beijo homoafetivo na frente das crianças. Mas aí a pessoa fala assim, nossa, mas vocês vão na parada LGBT... Tô envolvendo várias coisas aqui. Mas eles veem isso todo dia, parada LGBT em casa. Todo dia tem uma parada LGBT em casa. Né? Então, qual é a diferença? Né? E a gente mantém bastante isso. E é uma prioridade nossa também de que nós somos pais, mas nós somos casal. E senão vira 2 amigos cuidando de filhos, de crianças. E aí vai, com certeza, em algum momento dar problema. E esses combinados são muito importantes também, porque fortalece o casal também, né? Porque nossa, eu achei demais. Ser pais... Uma meio máfia pra vocês, esses dois, né? Olha isso. Porque ser pai não é fácil, porque tem muitas variáveis que acontecem durante o dia que vai influenciar, talvez, no humor, né? Que na hora de namorar não vai ficar legal. Então... a gente tenta o máximo possível se juntar como melhores amigos na hora de cuidar dos filhos, como pais, mas também pensando como um casal, para que a gente continue sendo um casal afetuoso, amoroso, e que isso também transcenda, assim, e que os filhos sintam isso, que é importante, né? Saber que a relação de um casal, para quando eles forem um casal, se eles quiserem ser um casal de alguém, para que eles também procurem esse tipo de relação. De afeto, de amor, e também nessa parceria. Tipo, se um fala, não tira a autoridade do outro. Sim. Porque é muito engraçado, né? As pessoas, os adultos principalmente, eles têm esse lance do pudor de criança não pode ver demonstração de afeto, mas o quanto de briga que uma criança tem que ver... O desafeto tá ok. Exatamente. E é isso que você falou. Ai, gente. Isso também só no dia a dia, né? Porque quando as crianças assistem as próprias animações, é sempre, quando dá certo, é a princesa beijando o príncipe. E aí tá tudo certo. Né? Tá tudo ok. Quando são 2 príncipes. Verdade.
Eu era o príncipe. Acabado. Mas obrigado Mas é isso. pelo elogio. Então, exatamente essa importância da representatividade, né? Eu acho que vocês fazem isso tão bem, porque é uma coisa que no canal deles, provavelmente as pessoas que estão assistindo conhecem. Se não conheçam, pelo amor de Deus, gente, porque é maravilhoso. É tudo muito leve e é muito só, tipo assim, estou aqui ocupando o espaço e mostrando como é comum, né? Como é ok, como não tem nada demais. Mas normal. Exatamente, como é normal. E volto a falar de novo que a minha criança viada, adolescente, ama tanto ver vocês e ver as crianças e tá tipo assim, ai meu Deus, olha, 2 pais com crianças e tão consciente, né? E a gente fica tão feliz que tem tanta criança que segue a gente, assim, preocupados, porque não deveria ter crianças em alguns ambientes na internet, mas que as crianças chegam na gente querendo tirar foto, felizes, quando a gente vai em parque de diversão, por exemplo, as crianças que seguem os nossos filhos junto com a gente e querem tirar foto com a gente, né? E o nosso conteúdo, assim, ele é um conteúdo familiar, é um conteúdo que não tem, assim, nada demais. Mas a gente sabe que existem outros conteúdos na internet e que estão no mesmo ambiente que o nosso. E essas crianças estão. Então, pais, tomem cuidado, pelo amor de Deus. Né? Porque vamos tomar cuidado. Porque às vezes as crianças conhecem a gente e os pais vão tirar foto das crianças com a gente, mas os pais não sabem quem nós somos. E se a gente fosse outro tipo de conteúdo? Assim como tem. Exatamente. Existe, né? Quem que vai deixar colocar piercing e fazer tatuagem? Qual dos dois? O Lucas fez, nós temos uma tatuagem. Aqui, ó. Nós temos uma tatuagem. Ficaram aplaudindo a pergunta. Nós temos uma tatuagem iguais. Nós temos uma tatuagem iguais. O Lucas nunca tinha feito, porque Foi ele. a primeira tatuagem. E provavelmente a última. Que é igual, né? Foi desenhada pra gente, Pra assim. gente. Então, eu escolhi a do Carlos, eu escolhi o a traço é minha. diferente, né? Só o traço que é E diferente. aí tem a tatuagem é a mesma. planta do Cauã, a clave aqui de sol, que é de música da Kathleen, e a dança do Edgar, e o infinito aqui, que é o nosso. O infinito meio que relação. amarrando tudo. E aí, foi... assim, o Lucas sempre foi um pouco mais controverso sobre essa questão. Eu sou mais aberto, mas eu acho que a gente, assim, é bem tranquilo em mas relação a isso. assim, não é controverso. É porque eu não gostava em mim. Tanto que você tinha. Mas tem e tá brinco. tudo certo. Eu tenho Sempre teve brinco. brinquinho. Não gostava em mim, mas esse daqui eu falei, é tão especial que eu quero já registrado. E eu acho que com eles vai ser... É tranquilo, assim, a gente Quando tem um tiver diálogo... 18 e- só. mas... A gente tem um diálogo bem aberto com eles, graças a Deus, assim, a gente construiu isso ao longo do tempo que a gente esteve junto, principalmente na época da pandemia, a gente conversava muito mesmo, assim. Então, eles têm uma liberdade de falar o que eles querem, do que não querem, do que tá bom, do que não tá bom. de conversar sobre limites, sobre idades. limites, né? Então, a gente vai... acho que vai ser tem um tranquilo em tempo, relação a isso. né? Apesar de tudo tem um tempo, mas hoje em dia esse tempo é atropelado demais pelas redes sociais, né? E pela internet. As crianças, elas entram em contato com coisas que elas nem têm preparo, né, emocional pra lidar com aquilo. Como que as famílias de vocês são presentes? Bastante, né, amor? Nossa, hoje Bastante. muito, né? É praticamente uma família só, né? Meus pais, os pais do Carlos também, os irmãos. Enfim, acho que a gente conseguiu o que a gente sonhava, ou então quem tinha medo de que não acontecesse. Porque acho que é muito mais fácil a gente pensar nessa perspectiva, né? Porque tem várias famílias ainda que não aceitam os seus filhos e a gente conseguiu, acho que é a idealização mesmo, sabe? E o que a gente deseja para todo mundo, que as famílias aceitem seus filhos e que sejam iguais nossos pais são hoje em dia. Não significa que foi um processo fácil, que foi uma Disney, né? Mas foi um processo que eu acho que cada um no seu tempo foi aceitando e as crianças vieram para firmar ainda mais isso, sabe? Eu acho que eles transformaram de uma forma, não só as nossas vidas, mas de todo mundo que está ao nosso redor. Sim. Então os avós são apaixonados por eles. Mimam que a gente não foi mimado. Nossa, tudo que não nos mimaram, mima essas crianças. É isso. E hoje, tipo, é um sonho, mas a gente tem que trazer a realidade também, porque eu acho que quando a gente traz esse sonho, muitas pessoas se veem distantes. Isso pode trazer um aspecto contrário para aquela pessoa, né? Ela pode se sentir muito distante desse sonho. Então a gente
tenta trazer como que foi até aqui, sabe? Não foi um fácil. processo fácil. E também hoje tá dando a cara ali, né? Estando na frente de tudo isso nas redes sociais, também não é um processo fácil. Sim. É um processo que a questão mental, ela fica muito, muito abalada ainda, né? Comentários, e aí, enfim, tem bolhas que às vezes atingem, e aí tudo num dia só, numa semana só. Às e vezes você fica meio aquela semana que você perdido. não tá bem, né? Já acumula muitas coisas. Mas mesmo assim a gente acha que é muito importante, porque é como se você disse, a gente não teve referências. E se a gente conseguir levar, sei lá, para uma pessoa essa referência, se ela conseguir despertar uma esperança, uma fé em uma pessoa, acho que já valeu a pena todo o nosso trabalho. A gente recebe mensagem de pais falando que aceitaram seus filhos. E eu acho que até me arrepia, assim, porque isso dá tanta vontade da gente continuar mesmo com todos os pontos negativos que tem, né, no trabalho. Então são pais que aceitam seus filhos, são pais que falam, eu vou poder ter neto se o meu filho quiser, sabe? Não tinha essa perspectiva. Então acho que só por aí já vale. Eu tenho um senhor de mais de 70 anos que deixou um comentário falando por causa do Edgar, né? Eu tenho que mandar um comentário. Nunca tinha mandado comentário, e mandou um comentário dizendo que eu comecei a fazer aula de dança e foi algo que eu sempre quis fazer na minha vida. E foi por causa do Edgar. Então, tipo, acho que comentários como esse daqui já fazem todo o trabalho valer a pena, sabe? É isso. É isso. Sim, é um trabalho muito importante que vocês fazem. E como que vocês lidam com os hates? Às vezes a gente ignora, que às vezes é o melhor que se o faz. ideal, né? Né? Eles querem espaço sempre, né? Mas tem vezes que não dá. E é o que a gente tá falando, às vezes acumula, né? Às vezes tá num dia que tá muito legal, às vezes a sua conta não tá muito boa, né? E aí vai acumulando coisas, e aí você às vezes quer rebater, e aí é pior porque você ajuda o algoritmo a entender que a comunicação com esse tipo de gente é legal, então manda para vários outros. Então, às vezes, o que a gente melhor sabe fazer é não comentar. Às vezes a gente apaga, às vezes a gente oculta, às vezes a gente manda para nossa assessoria jurídica, e aí depende, né, do nível do hate. E tem muitos pesados, assim, tem coisas absurdas, né, subhumanas, assim, e que a gente fica... Gente, como é possível, né? E aí, na bio tá lá que é de Jesus, né? Então é complicado. E aí a gente tenta lidar e a gente tenta se fortalecer bastante. Nós dois, como casal, como a gente tá na frente do negócio. E não conversar. Chega nas crianças, esses chega assim, bem levinho, né? Porque a gente também não pode criar uma bolha para eles, porque eles usufruem de tudo que a internet trouxe de bom pra gente, que é para estreias, presentinhos, são as publicidades, né? Então eles participam de algumas publicidades quando tem alvará e tal, e eles têm o dinheirinho deles que vai, né, para eles. Então tem muita coisa boa, muita coisa que as pessoas reconhecem na rua. A gente foi lá na parada e aí a gente tirava foto com muitas pessoas, né? A Kathleen falou: nossa, pai, eu queria ser só um pouquinho menos famosa. Eu falei: tá bom. Ela é incrível, né? Mas, assim, possibilidades, né? Tanto no desenvolvimento da Kathleen no canto, Edgar na dança, teatro, Cauã também. A gente também, porque a gente saiu uma segunda vez do armário, praticamente, porque a internet trouxe uma voz pra gente que a gente não tinha, que a gente não conseguia falar, né? Eu tinha muita vergonha, a gente não dava mão, a gente não se beijava em público. Então, a internet trouxe essa potência pra gente também. Então, é muita coisa boa. Só que a gente tem que trazer para os nossos filhos também as coisas negativas, lógico, no nível que eles possam absorver. Então, filhos, esse vídeo que a gente fez com você, igual a gente fez com um vídeo com o Edgar, ele falando que nós fizemos com os 3, só que com o Edgar sempre dá um toquinho a mais, porque o Edgar tem o jeito dele, e ele se orgulha desse jeito, e a gente também, e a gente não vai ficar escondendo ou falar pro nosso filho: não seja assim, não faça assim, não mexe o braço desse jeito, não fala de tal forma. Quebra o normativo, né? Exatamente. Então, quando ele aparece, às vezes vai para umas bolhas aí muito ruins. Conservadoras. Né? E teve um vídeo dele, inclusive, que é dele falando que tem 2 pais, que foi pro Twitter. Meu Deus do céu. Foi assim, um show de horrores. Eu acompanhei. Se você procurar lá nos comentários, eu briguei com umas 5 pessoas. Exatamente. A gente soube disso, porque a gente não faz parte dessa rede social. Mas a gente soube porque vários seguidores trouxeram a informação pra gente. E aí a gente fala: esse vídeo tá indo muito bem, né? E ele fica feliz porque no TikTok é monetizado às vezes, né? E aí ele ganha o dinheirinho dele também a mais. E aí
Mas tem essa questão aí, ó. Tá tendo. Aí ele fala assim: problema desse pessoal, pai. O importante é que a gente tá indo pros lugares legais. O importante é que a gente tem a nossa vida e tal. Então tem essas questões e a gente sempre conversa porque a gente sabe que uma hora vai bater e não vai bater legal. Sim. Quando eles tiverem assim. Se não estiver totalmente protegido, né? E não souber que é bom que tem eles gente saibam. podre no mundo, né? Que eles saibam também como é pra poder decidir se quer estar lá ou não, né? Exatamente. saber, A gente porque- conversa muito sobre isso. Até sobre vídeo. Ó, vocês vão querer fazer? Ó, Vocês querem participar? O vídeo é esse. Se eles têm ideia de vídeo também, né? A gente absorve as ideias deles. Então a conversa é praticamente diária. Filhos, estão se sentindo bem fazendo isso? Estão achando legal? Não sei o quê. A gente coloca os prós e os contras. E aí, é lógico que, né, a Catherine é muito nova pra ter algumas decisões, mas a gente considera muito o que ela fala e o que ela sente. Então, os meninos também, né? Mas os meninos já têm uma noção maior. O Cauã tá com 16 anos, já sabe mais o que quer, né? Já sabe colocar na balança os prós e os contras. Então, a gente conversa diariamente sobre isso. E, por enquanto, assim, eles gostam de fazer vídeos, eles querem e tem ajudado também, porque desde quando eles chegaram, a Cat fala que quer ser cantora, quer trabalhar com moda e quer ser atriz. Né? A gente fala, então vamos aproveitar o que tem na internet pra gente poder também impulsionar essas questões dos nossos filhos. Né? Então o Edgar com a dança, né? O Cal com a questão das plantas, a gente tenta trazer as características deles pra ajudar também no futuro deles. Sim. Né? E eu acho que eles conseguem enxergar isso também, e a gente é bem cauteloso também em questão de conteúdo, forma que vai passar. Então, deu match nesse sentido também, né? O VH sempre comenta, fala, essas crianças vão ser muito famosas quando crescer. Mas que vocês são muito conscientes, isso é muito legal de ver, porque além de tudo, né, tem essa... Eu tô quase que, me adota também. Imagina. Quantos anos eu tenho que ter? Não, brincadeira, mas é demais, de verdade, é muito, muito inspirador. Eu queria agradecer vocês dois por toda essa conversa, por ter aceito esse convite. E principalmente pelo trabalho que vocês fazem na internet pra nossa comunidade, porque assim, é muito necessário, de verdade. E é muito inspirador também, muito né? inspirador, muito inspirador. Falei 1000 vezes, mas eu fico pensando como seria importante pra mim, pra minha autoestima, ter referências como vocês quando eu era menor. E eu tenho certeza que tem um monte de crianças e adolescentes que se sentiam como eu, ou como vocês, inclusive, e tá vendo e tá falando, cara, quando eu crescer, eu posso ter uma família, eu posso ter alguém que me ama e ter uma família de verdade. Porque isso nunca passou pela nossa cabeça, né? Quando a gente era criança, disse, nossa, aí eu vou casar com outro homem e vou ter uma família. Imagina, não vou nem falar pros meus pais, vou ter que viver escondido. Então, demais, de verdade. Então, muito, muito obrigado. Vocês são incríveis. Os filhos de vocês são lindos demais. Eu adoro eles. E é isso, muito obrigado. A gente quer agradecer também pelo Demais. convite. A gente era fã de vocês já já, bem antes da já gente falou ser pais sobre de isso. 3. A gente gostava muito de ver os vídeos de vocês, a gente ainda gosta, mas a gente é da época ainda que vocês... Que a gente fazia. A gente fazia. Vocês viajaram, gente. moraram fora. Sim. Então, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. É uma honra conhecer vocês, né? E é isso demais. Muito obrigado mesmo. Obrigado, gente. Gente, sigam lá então, @pais de 3. É pais de 3 underline, né? Isso no Instagram. No Instagram. Pra vocês, quem não conhece, pra conhecer as crianças e tudo mais. Pelo amor de Deus. E Eu vou falar, tem vídeo que vocês vão chorar. Eu choro com vários. Eu choro. Eu choro. Eu choro. Na edição eu choro, reassisto eu choro, não é? Choro. Pessoal, mas pai, você tá chorando de novo? Eu choro, ué. Normal. E aí, fiquem de olho aqui no nosso canal, se inscreve aí pra receber mais as notificações dos nossos vídeos, nossos podcasts. E é isso, e muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo até aqui. Beijo, Um beijo. tchau. Tchau.